noite. Boa noite. Vou só esperar o tio Mal entrar aqui. Tá escuro, né? Oiê. Como é que faz mesmo para dividir tela? Você pede para participar? Como é que eu faço? Entrar ao vivo com. Agora sim. Olá! Hello, Mia. Tudo bom? Boa noite! Boa noite, gente! Para os que ainda irão chegar. A Fá. Adoro Oi, Fá. Paulo. Tia Marta, que está aqui do meu lado. Povo aí que eu não conheço, hein? Oi, gente. Bom, o que a gente faz? A gente dá um tempo ou Não, tá bem. começa... 5 minutos, 10 minutos, né? Porque o pessoal vai entrando aos poucos aí. Tá Beleza. certo que o pessoal que entra em ponto fica um pouco chateado, né? Mas eu acho que tem gente que. Mas não vamos dar muito tempo, não. Senão Sim, não. sim. Não, porque a tia tem live 8 horas, né, É, tia? senão é desrespeito com quem entrou no horário, né? Sim, enquanto isso eu vou Senão- te apresentando, então, porque eu não te apresentei na outra live, né? Que Ah, tia tá. Marta me deu o toque. Tio Maurício Eu? Lobosco Werneck, é formado em medicina pela FRJ, tem especialização em pediatria. O que mais, tio? Você agora se apresente. Não, tem um monte de coisa. Tem muita Médico, coisa para lembrar. pediatra, homeopata, é, fui tenente-coronel da reserva da Força Aérea, né? É importante isso, a maior parte da minha vida. Presidente da Unimed, ex-presidente da Unimed de Guaratinguetá, e fui candidato a vereador 2 vezes, fiquei como suplente as 2 vezes, assumi algumas vezes na legislatura anterior, né? É isso. Tem outras coisas também, mas não vem ao caso, né? Professor, já dei aula em cursinho de pré-vestibular, aula em faculdade e uma série de outras coisas. Tá? É meu Beleza? padrinho. Sou seu padrinho, esqueci, sou seu padrinho. E Né? Filho curiosidade, do fez padrinho. meu parto. Fiz seu parto também, é isso aí, né? Um monte de coisa. Né? Tá, meu currículo está aumentando. Eu tive um professor na faculdade que no dia da apresentação dele, ele falou o seguinte: eu não vou apresentar o meu currículo para vocês, senão a gente não consegue dar aula. Eu só vou falar do currículo. Não tem mais. Ó, quem está aí? O meu pediatra, a minha filha. Opa, né? Querido. Pediatra boa. Então é isso. Então, eu tenho, depois de 60 e tantos anos de vida, a gente começa a ter um currículo bem longo, né? E bastante experiência. E a ideia aqui é passar para as pessoas, não é mesmo? Ó, o Sim. Tiago está aí. Oi, tia. Beijinho. Bom, então, para começar, eu pensei da gente abordar alguns tópicos. E como hoje o tópico é saúde e espiritualidade, e levando em conta que a gente está no meio de uma pandemia, então, apesar de haver uma certa pressão para as coisas serem normais e para a gente produzir, a gente, enfim, está no meio de uma situação muito delicada. E o primeiro tópico que eu pensei em abordar foi a espiritualidade e a qualidade de vida. Porque já foi comprovado que pessoas com uma espiritualidade mais desenvolvida conseguem passar pelas situações com uma resiliência maior e conseguem ter uma saúde mental melhor e lidar com as adversidades do dia a dia de uma forma melhor, né? É, posso falar? Pode. Já, então tá bom. Então vamos lá. Para a gente abordar esse assunto, eu resolvi seguir uma linha, vamos dizer assim, uma linha não ligada.
nenhum tipo de religião em si, evidentemente, né? Eu vou falar de espiritualidade como algo geral. Travou alguma coisa aqui, não sei se fui eu que Travou travei o ou seu você. rosto, travou o Mas seu a minha rosto, voz mas está o indo. áudio ainda tá Então aqui. tá, então vou continuar falando. A internet aqui em casa é um problema, aqui no bairro, né? É, Então, tá eu vou usar, chovendo. eu vou usar como orientador dessa minha conversa um documento chamado Diretriz, o documento tá aqui do meu lado, tá? Está aqui do lado, está no iPad aqui. No iPad não, no tablet. Diretriz de Prevenção Cardiovascular da Sociedade Brasileira de Pediatria. É uma atualização. A minha mãe entrou aí, ó. É uma atualização Ah, de 2019. Eles têm diversos capítulos, se não me engano são 11 ou 12, eu não estou lembrado agora, que eu não vou mexer no documento, né? O capítulo 9 tem o seguinte título: Espiritualidade e fatores psicossociais em medicina cardiovascular. Tá? E aqui eles vão apresentar uma série de conceitos aqui, uma série de experiências, uma série de pesquisas ligadas ao quanto a espiritualidade afeta a qualidade de vida das pessoas, por uma série de razões, uma série de explicações que tem aqui para frente. Então, eu vou ler um trechinho rápido aqui que diz o seguinte: na introdução, há um conjunto de evidências que demonstram forte relação entre espiritualidade e religião, religiosidade, os processos de saúde, adoecimento e cura, compondo junto dos aspectos físicos, psicológicos e sociais a visão integral do ser humano. Ou seja, o conceito de saúde é um conceito que inclui aspectos físicos, emocionais, sociais e hoje introduz o conceito de espiritualidade. Ah, você falou de qualidade de vida, né? Nós desenvolvemos um trabalho na Unimed a partir de 2004 ou 2005, não lembro agora, que era um programa de qualidade de vida para os clientes da Unimed. E eu fazia, como faço até hoje, né? Não mais por causa da pandemia, mas até antes da pandemia, a gente fazia uma série de palestras cujo tema é, era qualidade de vida. O tema da palestra era essa. As primeiras palestras que eu fiz, eu me referia basicamente aos cuidados do corpo. Escovar dente, passar protetor solar, ir ao médico, fazer exame, etc, etc. Mas com o desenvolvimento da coisa, com a percepção que eu tive da ansiedade das pessoas que assistiam, eu comecei a elaborar mais, a acentuar mais a saúde mental, e de saúde mental eu fui para a saúde emocional, de saúde emocional entrei na área da saúde, vamos chamar assim, de saúde espiritual. E esse conceito uhum. de espiritualidade começou justamente na área médica, começou a se desenvolver mais ou menos nessa época também. Vamos entender o seguinte: a espiritualidade sempre foi ligada à medicina ou à saúde, desde os primórdios da humanidade. Depois chegou um determinado momento em que houve uma separação, em que a Uhum. medicina ficou naquela situação que a gente chama de uma medicina cartesiana. A cartesiana vem de René Descartes, um filósofo, né, que achava que o ser humano era como uma máquina, que se desse um defeito no carburador, você trocava, se desse um defeito no amortecedor, você trocava, alguma coisa assim. Né? A razão pura, né? É. Mas depois isso vem mudando, e de um tempo para cá as grandes universidades têm estudado o tema espiritualidade. Tanto é que a própria Sociedade Brasileira de Cardiologia tem esse tema numa recente publicação deles, que é um manual de cardiologia, e também nessa diretriz que eles apresentam aqui. Tá? Então, a qualidade de vida e a espiritualidade têm uma ligação forte. Nós temos relatos e experiências tipo estudos, comprovando que a qualidade de vida ela aumenta ou ela melhora a partir do instante que o indivíduo tem uma espiritualidade mais desenvolvida.
Antes da gente entrar especificamente nisso, vamos explicar o seguinte. O que é espiritualidade, o que é religiosidade. São duas coisas semelhantes, Sim, mas era um ponto diferentes. que eu ia apontar. Uhum. Tá? A religiosidade, ou a religião, ela é ligada geralmente a uma instituição, ou não necessariamente, mas é ligada a conceitos, a preceitos, a condutas e a dogmas, de acordo com a linha seguida por aquela religião. Não necessariamente o indivíduo precisa estar ligado à instituição para ele ser religioso. Ele pode ter as práticas religiosas dele em casa. Não, é meio estranho falar isso, mas ele pode. Então, você pode ter um indivíduo que é católico e não frequenta a igreja. Se eu falar isso para um católico de verdade, católico não praticante, isso não existe, né? O cara teria que ir à igreja, Sim, mas ele pode se considerar católico, rezar para o que ele acredita e não frequentar um templo, alguma coisa assim. Tá? Então, a religiosidade geralmente está ligada a determinados preceitos, a determinadas sim. regras, digamos. A espiritualidade, não, porque a espiritualidade é uma coisa mais ampla. A espiritualidade Uhum. envolve a religiosidade, elas não são separadas, mas a espiritualidade, uma forma resumida, é o que o indivíduo sente que é o papel dele nesse mundo. Tá? É mais ou menos isso. Tem um Sim. conceito mais complexo, mas é É mais ou uma menos visão isso. mais subjetiva, né? Assim, Uma qual é visão o meu mais papel nesse subjetiva. mundo? O que eu estou fazendo aqui? Eu estou aqui, eu tenho uma importância, existe alguma coisa transcendente nesse mundo? O mundo é só isso, é só matéria, o meu corpo é Uhum. só isso. Então você tem a, a espiritualidade ela envolve uma noção de que algo transcendente existe nesse mundo, tá? Algo Sim. impalpável, algo imaterial. Tá? E existem pessoas religiosas que não são necessariamente espiritualistas e pessoas espiritualistas que não seguem determinada linha religiosa também. A espiritualidade não necessariamente você precisa seguir uma linha religiosa. Quem pratica uma religião necessariamente teria que ser espiritualizado. Tem o tal do, como é que é? O sepulcro caiado, né? Que é aquele sujeito que frequenta uma religião, apenas segue aqueles rituais que a religião tem, mas não pratica Uhum. aquilo na vida dele do dia a dia, não sente Sim, aquilo, sei lá, porque virou um hábito na vida dele. Mas a sim, espiritualidade, a religião necessariamente ela é espiritual, ela é espiritualizada, e o indivíduo que é espiritualizado, ele sente que ele tem um papel importante nesse mundo, que ele não está aqui é, é, só para ir trabalhar, entendeu? Ele tem alguma coisa mais importante na vida dele, no papel dele no mundo. Uma outra coisa importante é o seguinte: a espiritualidade. Eu estava lendo um conceito assim. Até o ateu ele pode ser espiritualizado. Tá? Eu não acredito em Deus, mas eu acho que eu tenho alguma coisa em mim que é superior a mim, que transcende ao meu corpo. Ele pode ter essa visão. Ele pode não acreditar em Deus, mas ter essa visão de que ele tem um papel importante nesse mundo. Tá? sim. Então, assim, isso é um pouco confuso às vezes, mas é mais ou menos isso. E o que a gente tem visto em diversas pesquisas feitas, veja bem, quando a gente fala assim, tem pesquisa feita, muitas vezes eu imagino que o sujeito não tem pesquisa nenhuma, ele inventou essa história. Mas, assim, eu estou com um documento aqui do meu lado, eu falei que não vou ler, né? Que é da Sociedade Brasileira de Cardiologia, que ele apresenta diversos trabalhos de universidades, de universidades, de escolas de medicina e de outras da área de saúde, que comprovam que a qualidade de vida de um indivíduo e a própria saúde em si, às vezes o conceito de qualidade de vida e saúde se confundem, né? Mas Sim. o,
o indivíduo que é espiritualizado, ele tem uma melhor qualidade de vida. Alguns exemplos. Por exemplo, o indivíduo espiritualizado, em geral, ele é mais otimista em relação à vida. Ele tem uma visão mais positiva das coisas. Ele encara as coisas. Você usou um termo interessante que é a resiliência, né? Resiliente. A resiliência, o que, que é? É a capacidade que o ser humano tem de se adaptar a situações Adversas. negativas ou adversas, né? O termo é esse, que acontecem na vida dele. Tá? Então, o otimismo, a forma de encarar as situações está muito ligado à espiritualidade. Tá? Então, vamos dar um exemplo prático. O sujeito está bem, é um sujeito saudável, se acha saudável, vai fazer um exame de rotina. Nesse exame de rotina, ele descobre que ele tem um problema no coração, que ele tem uma obstrução numa coronária, vai precisar fazer um procedimento, talvez até uma cirurgia para desobstruir aquilo. Não sente nada, saudável, se acha que não tem nada, ele descobre aquilo. Tem duas formas de se encarar isso aí. Aquela história, ou a vida ou o azar, né? Que eu tenho um negócio no coração, ou que sorte que eu descobri isso antes de ter um infarto e cair duro. Tá? Então, o Sim. indivíduo. Tá? Então, você entendeu, acho que todo mundo entendeu a colocação. Né? Então, a gente observa e tem documentado que as pessoas que são mais espiritualizadas já têm uma capacidade de aceitação maior. Algumas coisas que nesse documento da Sociedade de Cardiologia fala. As pessoas mais espiritualizadas têm maior adesão ao tratamento porque elas aceitam melhor o fato de vai ter que tomar remédio a vida inteira. Elas aceitam aquele diagnóstico com mais facilidade. Elas mudam seus hábitos de vida, se necessário, com mais facilidade, entendeu? Do que aquelas pessoas mais materiais, né? Materialistas. Até porque nessa questão eu vejo que a medicina, como ciência, busca explicar a existência, explicar como funciona o mundo. Então eu acho que chega um certo ponto em que a medicina e a espiritualidade se encontram, porque a medicina não tem mais explicação e a espiritualidade meio que vem para complementar isso, né? Mas os dois buscam investigar a origem das coisas. Não, na verdade, assim, eu diria que o que tenta explicar mais a vida é a filosofia, né? Tá? E a espiritualidade está muito ligada à filosofia, as religiões também estão ligadas. Existem algumas, eu vou citar algumas universidades que eu lembro de cabeça aqui. A Universidade Federal de Juiz de Fora tem um núcleo chamado NUPES, Núcleo de Pesquisa em Espiritualidade e Saúde. A Universidade Federal Fluminense, em Niterói, também tem um núcleo desse tipo. A Unifesp tem um grupo muito importante, inclusive com um livro publicado sobre saúde integral, e outras universidades nacionais e internacionais têm esses núcleos que visam estudar e incluir no tratamento dos pacientes o aspecto religiosidade, a sociedade e espiritualidade. A sociedade, aliás, existe um documento, chama Escala de Espiritualidade. É um documento médico, tá? Escala de Espiritualidade de Duke, D-U-K-E. Ele é um documento em que você faz determinadas perguntas para o paciente e ali você põe uma escala de espiritualidade, espiritualidade mais elevada, média, mais baixa, para você entender como você vai abordar esse paciente. A Sociedade Brasileira de Cardiologia, vou falar pediatria toda hora, de cardiologia, ela orienta que seja feita um negócio chamado anamnese da espiritualidade e da religiosidade. Você perguntaria para o seu cliente no momento da consulta como ele encara a vida, como ele encara Deus, o que ele acredita, o que ele não acredita, porque a abordagem médica pode mudar em função disso, né? Em função dessa abordagem.
pode inclusive atrapalhar. Uma coisa interessante, existem certas religiões que elas são fatalísticas. Então elas dizem o seguinte, ó, é, você está desse jeito porque é um castigo divino, porque você fez alguma coisa errada, você tem que aceitar isso. Isso gera no indivíduo uma sensação negativa que atrapalha o tratamento, ao invés de ajudar. Então, existe esse aspecto também, tá? Um aspecto negativo nesse sentido. É, algumas apresentações feitas, vou me referir sempre a esse documento para não acharem que eu estou divagando, tá? Nesse documento que está aqui do meu Uhum. lado. Existem algumas coisas que são faladas aqui a respeito da. Vou tentar chegar nele aqui só para facilitar. Por exemplo, é, a meditação. Eles falam muito em meditação aqui. Tá? A meditação como uma Sim. prática espiritual. A hora que você relaxa, que você medita, você é como que se entrasse em contato com alguma coisa superior. Você pode acreditar ou não, você pode ter uma crença religiosa ou não, e você Uhum. pode ser até um indivíduo materialista ou ateu, mas a hora que você pratica a meditação, você fica em uma situação em que as suas ondas cerebrais mudam, seus batimentos Sim. cardíacos mudam, e isso tem sido usado em tratamento ou como coadjuvante em tratamento em casos de depressão, casos de hipertensão arterial, ou seja, pressão alta, em diversas situações isso tem usado um resultado positivo bastante comprovado. Tá? Uhum. Algumas pesquisas feitas aqui mostram, por exemplo, que o indivíduo que religioso, ele tem uma menor incidência de alcoolismo, tá? Ele fuma menos. E uma coisa interessante que eu achei nesse documento aqui é o seguinte: o indivíduo religioso, a incidência de obesidade é maior nele do que no não religioso. Né? Eu não sei por quê, mas isso foi comprovado num trabalho feito aqui, que eu não, um estudo chamado CARDIA, né? E um estudo chamado MESA também, são siglas do estudo. É uma coisa Uhum. curiosa isso, mas assim, a hipertensão arterial é menos importante no indivíduo que tem uma espiritualidade maior, né? É, Uhum. uma outra coisa interessante também é o seguinte: existe um efeito chamado efeito placebo. Tá? O que é o efeito placebo? Sim. O efeito placebo é quando você dá um produto que não tem, inerte, que não tem capacidade de provocar nenhuma alteração no organismo. Você dá, por exemplo, um comprimido de complexo B para alguém que está com dor de cabeça, dizendo que é neosaldina, tá? Porque é parecido, e diz que vai melhorar a dor de cabeça. Tem gente que melhora, porque ela acredita que aquilo vai melhorar. E existe um outro conceito Uhum. também chamado o efeito nocebo. O efeito nocebo é o seguinte: se você vai no médico, ele é frio com você, ele te atende mal, um remédio que deveria resolver seu problema acaba não resolvendo, tá? Porque você encara aquele remédio como algo que negativo. Acho que aquela história, o médico nem olhou para mim, nem deu atenção, nem É. colocou a mão em mim, já passou esse medicamento, né? Tá? Então Sim. A esse respeito, a gente pode pensar que a mente é realmente um psicossoma, né? Ela faz como se fosse um sexto sentido mesmo, e ela interfere, impacta no corpo. Até porque, na questão da meditação, se a gente pensar na nossa mente como ondas cerebrais, a meditação ajuda a reduzir isso e aí para um estado mais zen, né? De uma redução das ondas mesmo e das pulsões do seu cérebro. Na verdade, Mas, quando você fala em espiritualidade, você tem que pensar em alguma para coisa. além da espiritualidade, só a prática meditativa por si, Sim, mas sim. Você tem alterações tipo serotonina, dopamina, né, sim. nos neuromoduladores, né, nos neurotransmissores, e você tem essa mudança física. Todos esses médicos, esses psicólogos, pesquisadores que trabalham com
espiritualidade e saúde, eles têm uma preocupação muito grande com esse tipo de conceito que cai num conceito chamado fisicalismo, ou seja, você tenta transformar tudo em alguma coisa física. Uhum. Considera-se, por exemplo, que a mente é o cérebro funcionando, enquanto que, em um conceito um pouco mais abstrato, você imagina que a mente é alguma coisa superior ao cérebro. Precisa Sim, do cérebro para funcionar, mas é alguma coisa superior. Então, quando você fala em, em ondas cerebrais, você está transformando alguma coisa que seria transcendental em alguma coisa que é física. Tá? física. Então, você entendeu? Então, assim, nós Entendi. teríamos um conceito chamado de fisicalismo, em que todos esses Entendi. pesquisadores envolvidos com o estudo de espiritualidade não gostam muito. Tá? Entendi, tá. Deixando claro o seguinte, quando a gente fala em espiritualidade, esses pesquisadores não necessariamente são praticam a doutrina ou a filosofia espírita. A grande maioria sim, mas não todos. Tá? Então a gente encontra, é, por exemplo, existe uma associação médica chamada Associação de Médicos Espíritas no Brasil, Uhum. com filiais em várias capitais. Eles têm uma determinada visão, que é a visão do espiritismo e do tratamento espiritual dos seus pacientes. É um pouco diferente. Tá? Mas assim, Uhum. quando a gente fala em espiritualidade, a gente tem que imaginar alguma coisa transcendental, alguma coisa que seria superior à parte física do corpo. Entendi. De uma certa forma, a parte física a gente precisa dela, né? Porque a gente não é evoluído a ponto de não precisar da parte física, né? Então, quando eu converso com amigos que são espíritas, e quando eu falo do cérebro e do funcionamento cerebral, e eles falam, não, mas você tá reduzindo, você está desconsiderando o espírito. Né? Mas assim, nós, seres materiais e imateriais, dependemos da matéria para nos expressar. Né? Tá? Digamos Sim, que eu com certeza. acredito que somos, como dizem os espíritas, né? Nós não somos um corpo físico que tem o espírito. Nós somos um espírito que ocupa o corpo físico. Esse é um conceito Uhum. que é de quem é ligado à filosofia espírita. Mas eu preciso do Uhum. corpo físico, de qualquer maneira. Né? Mas essa sensação é, do, de quem é mais espiritualizado, de que a vida é mais do que isso, podemos nem imaginar que a vida, teremos uma vida futura. Digamos. Por exemplo, tem um filósofo interessante chamado Epiteto, né? Que ele fala, Uhum. desculpa, Epicuro, que ele fala sobre a alma e o corpo. E para ele, a alma e o corpo, elas são finitas. Quando acaba um, acaba o outro, na visão dele. Tá? Então, quando acaba o quando a vida acaba, a alma morre também, mas ele acredita que existe uma alma. Né? Tá? Então, tudo Sim, são. Veja bem, quando a gente fala em espiritualidade na abordagem que a gente está fazendo aqui, ela independe de suas crenças religiosas. Tá? A religião católica tem uma crença, a religião espírita tem outra, a filosofia espírita, né? A religião, os evangélicos têm outra maneira de conduzir, mas no fundo, todo mundo acredita, sim, todas as religiões acreditam que a vida é mais do que o que a gente está vendo aqui e que alguma coisa tem transcendental. Tá? sim. Ao meu ver, a espiritualidade ela vem para cumprir um papel de responder determinadas questões que a gente ainda que a gente não consegue, até pela nossa limitação mesmo enquanto seres humanos, né? Como a questão da morte, a questão de aceitação da finitude, que geram angústias em todo ser humano, e, enfim, todo ser humano precisa lidar com isso, né, de uma forma ou de outra, e a espiritualidade ajuda a passar por isso, pela existência, de uma forma mais leve, uma forma mais positiva, mais resiliente, como a gente falou,
E dentro desse assunto mesmo, tem cada vez surgido mais estudos falando sobre a importância da gratidão também, né? Da gente focar naquilo que a gente tem de bom e dar valor às pequenas coisas que a gente tem, porque no fim é isso que fica. E que o materialismo não preenche. Você falou em gratidão, né? Eu tô com um documento aqui do meu lado, como eu já falei, né? Documento da Sociedade Brasileira de Pediatria. Ele fala aqui o seguinte, ó, a importância do perdão, tá? Ele fala em perdão, aqui, bem, é um documento médico, neutro, não ligado a nenhuma religião. Ele fala sobre a importância do perdão. E ele fala que o perdoar reduz o estresse, reduz o uso de drogas, reduz a ruminação. Ruminação seria você ficar Pensando num ciclo de pensamentos tóxicos. E assim, com raiva de alguém. Tem um outro item aqui que ele fala sobre gratidão. Né? Então, gratidão é uma coisa muito ligada ao que a gente vê em autoajuda, né? Gratidão, você tem que agradecer, acordar e agradecer. E ele fala nesse documento aqui que é a importância da gratidão na prática clínica. Está escrito aqui, ó. Na prática clínica, a gratidão pode ser avaliada por questionários específicos, como um questionário de gratidão que permite a análise e a comparação do quanto você é grato com desfechos fisiológicos e clínicos da sua saúde. E ele fala aqui uma coisa que a gente vê em trabalhos de autoajuda, né? Aquela história de você, no fim do dia, escrever o que te aconteceu de bom naquele dia e considerar grato por aquilo, isso ajuda a melhorar fisicamente os seus problemas de saúde. Entendeu? Então, e isso está escrito nesse documento aqui, meditação. Então, são práticas que antigamente consideradas como práticas fora da medicina, ou seja, aquela medicina cartesiana em que você tem que tomar um remedinho, tem que tomar também, né? Certo? Então não, eu vou parar de fazer o tratamento, que é um outro problema, é um outro perigo, já vi acontecer isso. Sim, ainda mais em questões de saúde mental, que as pessoas veem que melhoram e já se julgam curadas e largam o tratamento. Eu vou parar de tomar o remédio, porque eu vou me curar na igreja. Não, vai na igreja, reza, mas toma seu remédio, tá? Sim. Assim, na abordagem com os meus pacientes, eu ainda não cheguei a esse ponto de perguntar para todos eles a religião. É uma coisa que a gente não conseguiu incorporar ainda. Eu tento entender. Tá? Quando tem a abertura, eu pergunto mais diretamente. E eu já teve paciente que eu senti que ele precisava de alguma coisa a mais, e eu falei, qual é a sua religião? Sou evangélico. Você tem ido à igreja? A sua igreja? Não. Você tem rezado? Não. Então volta a fazer isso. Você fazia? Fazia. Volta a fazer que vai te ajudar, vai melhorar. Né? Uhum. Então, acho que a gente está mais batendo papo com uma coisa meio. Eu estou me sentindo que a gente está meio desorganizado na nossa conversa, né? Mas isso, de um lado, é bom. É que é muito amplo, né? Muita coisa para. Então vamos mas, tentar. sobre tudo isso, desculpa te interromper. Pode falar. A gente estava falando do psicossoma e da gratidão. A gratidão ajuda a diminuir o estresse. E o estresse, ele tem impactos reais e físicos no nosso corpo, né? No coração, gastrite. Então, e realmente o estresse crônico, ele diminui consideravelmente a expectativa de vida da pessoa. Então, você exercitar, eu li um estudo que estava falando que você exercitar a espiritualidade, essas formas mais leves de encarar e levar a vida, aumenta a expectativa em até 7 anos em alguns casos. Então, como a matéria mesmo, o corpo, não está desprendido do mental e espiritual, né? Que é tudo uma coisa só. Então, a gente tem que dar atenção também para a medicina cartesiana
para além da medicina alternativa. Uma complementa a outra, né? Não exclui. Hoje a gente fala muito num conceito chamado medicina integral, tá? Ou medicina integrativa, ou o que seja, em que você inclui os aspectos, os aspectos físicos, emocionais e espirituais na sua discussão, então, ou na sua avaliação. E quando você fala em medicina integral, você fala em tratamento integrativo. Então, você pode usar a medicação para sua hipertensão arterial, você pode usar o remédio para baixar o seu colesterol, você vai fazer o seu tratamento de câncer, você vai fazer, mas eu quero fazer tratamento com homeopatia também. Vamos fazer tratamento com homeopatia associado, vamos fazer acupuntura para aliviar a dor, e vou fazer meditação, esse é o conceito que se tem de medicina integrativa. Eu sou da época em que o médico falava para você assim, você quer usar homeopatia? Quero. Então não me aparece mais aqui, você não vem comigo. Ou faz homeopatia ou faz o meu tratamento. Tá? Uhum. Isso mudou. Tá? Hoje, eu tenho médicos que encaminham o paciente para mim para eu complementar o tratamento com homeopatia. Tá? Uhum. E com resultado bastante bom em muitos casos. Né? Eu lembro quando eu fui fazer o curso de homeopatia, eu fui por curiosidade. Foi em 1986. Fui eu e um colega aqui de Guaratinguetá. Nós sentamos do lado do outro. Na primeira aula, a gente olhava o professor assim e olhava um para o outro e falava assim: o que eu estou fazendo aqui? Porque são conceitos fora do que a gente aprende. Abstrato. Hoje mudou. Hoje algumas faculdades já incluem medicina alternativa ou medicina complementar, que é um nome mais novo, ou mais novo ainda, medicina integrativa nos seus programas de ensino, no seu currículo. Né? E mas na época eu fiz o curso, acabei fazendo o curso inteiro, não abandonei, mas passamos boa parte do curso e eu e esse colega falando assim, pô, esse negócio não funciona, meu filho, não pode funcionar. Né? E depois começamos a aplicar, ele também aplicou na clínica, hoje ele está aposentado como médico, mas a gente aplica com resultado muito bom. Eu fui fazer uma palestra para uma turma da Souza Marques, no Rio de Janeiro, uns 4, 5 anos atrás, não lembro agora, era uma turma que estava, 5, 6 anos, a turma que estava na Liga de Medicina Alternativa da faculdade, e para falar sobre homeopatia. E eu falava o seguinte, homeopatia, como é que funciona? Se você for olhar como funciona, você vai falar, esse negócio não funciona, tá? Certo? Pelo conceito que a gente tem da medicina clássica. Mas assim, eu não estou preocupado em como funciona, eu quero que melhore. Tá? Certo? Eu não invento tratamento, eu faço o que está documentado. É uma especialidade reconhecida. Tá? Me procura. Hoje mesmo eu propus a mamãe um tratamento que eu acho que vai melhorar o menino, tá? O filho dela. Ela levou um susto. Eu falei assim, eu sei que você não acredita, mas dá o remédio, dá uma bolinha para o menino aí uns 6 meses. Depois a gente não vai fazer mal para ele. Tá? Porque eu acho que vai Uhum. melhorar. Tá? Como vai melhorar, tem uma série de conceitos, se a gente for explicar, muita gente vai achar que é maluquice. Mas é aquela história, você tem que acreditar que a vida é mais do que a matéria, tem alguma coisa diferente Sim. transcendental. A homeopatia tem muita coisa não vou dizer de espírita, tem médico que confunde e mistura duas coisas. Mas o interrogatório ou a anamnese homeopática, ela aborda muito o aspecto religiosidade, espiritualidade, né? Foca muito nisso. Né? Então, assim, Uhum. vamos tentar organizar nossa conversa, como eu falei, teve alguém que elogiou aí, mas eu acho que ficou meio confuso. Primeiro, espiritualidade não é religião e não é espiritismo. Espiritualidade o quanto você sente que a vida é para você e o que você é para a vida, o que é É. que tem de Que transcendente. transcende, né? Isso. Né? É, a espiritualidade, a religião em si é um facilitador, tá? Para você atingir um certo grau de espiritualidade. Tá? A religião, as religiões, com seus rituais, com seus
seus conceitos, seus Dogmas, dogmas, né? ajuda História. você a atingir um determinado patamar de espiritualidade. O indivíduo Uhum. que tem um grau mais elevado, ou não importa, mas tem um certo grau de espiritualidade, ele é mais resiliente, ele é mais otimista com a vida. Tem um conceito também interessante, assim, que o otimismo é uma coisa meio genética, né? Tá? Então, assim, você tem 50% da forma como você encara a vida, você herda geneticamente, tá? Isso Não, não sabia existe, disso. existe esse conceito. O resto é treinamento, né? E um treinamento interessante, neutro, digamos assim, bom, eu estou saindo Não, da minha vamos linha, para né? onde. Então, assim, é importante você saber qual é o seu papel no mundo, tá? E sua relação com o transcendente, com o que tem, com o que Uhum. você acredita que tem fora do mundo físico que a gente está acostumado a viver, tá? A, Sim, a, a, a espiritualidade altera a qualidade de vida pela forma como você encara as situações, tá? Pela resiliência, pelo otimismo, pela aceitação, tá? E não é a aceitação daquela aceitação determinística, né? Ah, aconteceu comigo, agora eu não vou fazer, não. Aconteceu alguma coisa, você está doente, tem algum problema, vamos tentar melhorar isso, mas se você não tiver essa aceitação, você vai se deprimir, aí você vai ter, você, vai acabar piorando a sua situação física, inclusive. Tá? É, sim. o processo de cura de determinadas doenças é auxiliado pela sua compreensão do seu papel na vida e pela compreensão do transcendente. Né? Ah, Transcendente. ah, é, e assim, Uma coisa. você. Fale. Não, é que uma coisa que eu também pensei sobre isso é que isso diz respeito. O que a gente está falando do impacto negativo das emoções são quando essas emoções se transbordam, né? E a gente não tem, de certa forma, uma inteligência emocional, um controle emocional, mas que as emoções todas elas não devem ser valoradas como boas ou ruins, porque todas são parte de quem nós somos, né? Então, a raiva, a tristeza, são sentimentos que fazem parte da vida e que a gente tem que aprender a conviver e que eles podem, inclusive, dar pontapés melhores, dar o incentivo para a gente melhorar, dar o incentivo para a gente mudar. A raiva é um excelente combustível para criar, para arte, ação, criatividade. Então, também é saber jogar com isso a nosso favor e ver o que acontece no mundo não como ataques pessoais, mas como oportunidades que o mundo te dá e que, enfim, a vida te dá limões, aí você faz a limonada, tipo isso. É mais ou menos isso. Voltando àquele filósofo que eu falei, o Epicuro, né? O Epicuro ele tinha uma doença crônica que, segundo os historiadores, era um cálculo, tinha cálculo renal, uma doença renal qualquer, ele sofria com dores absurdas. E quando ele desenvolveu os conceitos dele filosóficos, ele falava a respeito de que nem tudo que é ruim dura para sempre, nem tudo que é bom é eterno, né? Então, assim, se você está doente, e ele tinha dores crônicas, e ele dizia também que se a dor é aguda, ela vai passar, né? Se a dor é crônica, você vai se acostumar com ela. Isso é resiliência. Uhum, Né? Tá? Então ele já uhum. tinha essa visão, apesar que ele tinha uma visão, como eu disse antes, bem ele acreditava Cartezinha. em alma e corpo, mas achava que os dois eram finitos, né? Bom, eu não vou entrar no conceito dele que já foge um pouquinho da nossa ideia aqui. Ah, alguém perguntou, acho que foi a Marta que perguntou aí sobre a Ai, cura só pela espiritualidade, né, de doenças, tá? Veja bem, eu ainda não atingi tem esse grau de comprovação. evolução, tá? Oi? Se tem comprovação ou estudos de que a É, é, espiritualidade cura doenças. tem estudos mostrando que ajuda muito, né? Eu falei agora há pouco que se você acredita se você gosta do médico, se você se sente bem com ele,
o tratamento terá um resultado melhor do que se você for mal atendido ou você não gostar da pessoa que te atendeu com um Uhum. resultado diferente. Porque a ação do medicamento ele não é 100%, né? Qualquer medicamento Uhum. ele tem uma ação parcial e o seu organismo ajuda na cura. Né? Então, se você acredita que aquele medicamento vai funcionar, a tendência de cura é maior do que se você não acredita. Tá? Certo? Eu tenho para mim esse conceito, e é um conceito que a gente vê na maioria das publicações ligadas à espiritualidade e saúde. Né? Tá? Então, eu acredito sim que a espiritualidade o otimismo ajuda a melhorar um monte de doença e auxiliar no tratamento. Eu não ousaria não tomar um determinado medicamento comprovado para uma determinada Determinada doença doença. é, e abandonar só para tratar do ponto de vista espiritual. Eu não do Uhum. ponto de vista da espiritualidade. Eu não faria, eu não teria coragem de fazer esse tipo de coisa. Tá? Certo? Sim. Bom, Uma outra- eu. Pode falar. Pode falar. então, assim, eu acho que a gente está chegando no horário, daqui a pouco ele bloqueia, É, falta vai. 10 minutos para É, 8 horas, vai bloqueio. bloquear, né? Tá? Então, assim, algo que é preconizado na medicina integral, que é algo que eu comecei a falar anteriormente, que é algo neutro, tá? É a meditação. Neutro por quê? Porque ela está relacionada a todas as religiões e não está relacionada especificamente a nenhuma. Então, É. mesmo se a gente não encarar Sim, e a esse a respeito, vou só fazer espiritualidade, um adendo do yoga, porque não hum, sei se vocês sabem, mas o yoga, ele significa união. É a união do corpo, matéria e o espírito através da respiração. Então, a sim, respiração é um vetor para você se conectar com o seu superior, né? Enfim, ou seja lá, como você denomina isso. Ou então para chegar no estágio neutro de meditação e eu até relacionei no plano aqui no princípio budista do meio do caminho, a gente sempre ficar no equilíbrio, né? E a meditação ajuda no equilíbrio da mente. na verdade não é meio do caminho, é caminho do meio. O termo é Caminho do caminho do meio. meio. Caminho do meio, caminho do meio. O budista ele fala Faz mais do sentido. caminho do meio, que é o caminho assim, não exagerar nenhuma coisa, nem ser guloso, né, nem fazer jejum, né, alguma coisa assim. Sim, Você tem o caminho do meio, né? Que Epicuro também fala isso, tá? Epicuro também tem esse conceito lá atrás, antes do budismo ele já falava isso. Eu sou fã do Epicuro. Mas eu estava falando da meditação. A meditação a hora que você reza, é uma forma de meditação. A hora que você faz uma sim, oração, é uma forma de meditação, não deixa de ser uma forma de meditação. A, 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 sim. a, a meditação é usada hoje como tratamento para várias doenças, tratamento adjuvante ou coadjuvante, não como tratamento principal. E a meditação é uma forma de você se encontrar com o seu eu interior ou com alguma coisa superior, sem você estar preocupado com religiosidade ou espiritualidade nenhuma. Tá? Você pode ser completamente materialista, não acreditar em nada, praticar a meditação e aquilo dá em você sensações de bem-estar. Se nós voltássemos àquele conceito do fisicalismo, né? Porque vai alterar sua Os dopamina, sua ombros. serotonina, né? Tá? Mas E, mas é algo hoje praticado. Vou voltar naquela história da medicina integrativa. Né? Um dos hum, conceitos da medicina integrativa é a prática da meditação. Eles adotam como prática de meditação a meditação da atenção plena, né? Que é a mindfulness, né? Que mindfulness. está na moda. Né? Assim, é o conceito que eles usam como conceito de meditação e é usado como prescrição para tratamento mesmo. Você vai praticar meditação, tem um instrutor, tem instrutor, você vai fazer aula de meditação, etc. Né? Sim, eu vejo a meditação muito como um conhecimento de quem nós somos para além do ego, né? Porque o ego é a nossa carapuça, é o nosso nome, é quem a gente acredita que a gente é desde pequeno, que falam que a gente é a construção que a gente cria.
ao longo da vida. E essa construção tem eventualmente falhas e coisas que não são reais. Muitas vezes, por exemplo, questão de culpa, questão de coisas não resolvidas no passado. E a meditação ajuda a libertar disso, dessas preocupações e a ficar mais no presente. A brincadeira que eu faço é que se você meditar muito, você sai do corpo. Né? Então, tem que, mas na prática Sim. meditativa eu pratico, eu tenho eu faço, às vezes quando eu chego no consultório, estou muito, eu para acalmar, para entrar no ritmo, eu faço uns 5 minutinhos de meditação e tal. No consultório, inclusive, eu tenho uma imagem de Nossa Senhora Aparecida, e quem frequenta o consultório acha que eu sou devoto, e eu não sou devoto de Nossa Senhora Aparecida. Tá? Eu ganhei aquela imagem, eu preservo no consultório com todo carinho. Quando eu chego no consultório, eu bato um papo com a imagem, né? Não sei se está por via das dúvidas, né? Não sei se ela está escutando ou não. No final eu dou uma agradecida, mas assim, não fui eu que coloquei no consultório, eu ganhei de uma pessoa muito amiga, né, para colocar no consultório, está lá, sei lá, deve ter uns 5 anos que está lá, bem preservadinha e bem cuidada. Né? Sim. Mas a meditação é algo que eu pratico diariamente quase. Né? Olha Olha, só, acho que a gente precisa tem encerrar, 5 porque minutos senão só, daqui né? a pouquinho vai trancar. Tá. Você quer falar mais alguma coisa, complementar? Já falamos bastante, eu só acho que, eu não sei se a gente falou meio de forma desorganizada, mas acho que live é assim mesmo, né? Você fala batendo Acho papo, que né? foi bom, foi como eu imaginei. Eu montei um negócio aqui mais ou menos organizado, mas não consegui usar, entendeu? Tipo uma palestra, mas acabou que a gente foi batendo papo e baguncei tudo aqui. Tá? Mas Mas acho acho que que ficou espero que legal. o pessoal tenha gostado aí, tenha Muito, sido. muito obrigada pela participação de novo, enfim, por comprar e estar sempre Tá por bom. aí, né, perto da gente. Você sabe que a gente tem muito E carinho por você, né? obrigada, e obrigada a todo mundo que Beijo. assistiu. Um beijinho, tchau, gente. Se Bom cuidem, negócio. fiquem em casa se Tá puderem. bom. Tomem vitamina C.